Era para ser só mais um dia de trabalho. O heliponto já estava em movimento, gente correndo, checagens, pressão. Ninguém esperava que um menino fosse mudar tudo. Mas bastou um grito para a rotina virar outra coisa. O helicóptero ligou, o barulho tomou conta do topo do prédio e o menino surgiu correndo. Não decola. Sua mulher tirou esta peça, gritou Davi ofegante apontando um metal pequeno. Renato já tinha o pé no estribo. Quem é você? Afasta esse menino, Clara, perguntou, sem disfarçar a irritação. Afastem o garoto agora. Mantenham distância do helicóptero, falou Clara sem hesitar, segurando a situação. É sério, senhor. Vão cair. Eu vi tudo, insistiu o menino. O piloto apareceu na porta, firme. Checagem feita. Está tudo em ordem, senhor Renato, afirmou o capitão Ramos. 2 seguranças seguraram Davi pelos braços. O rotor acelerou, e a vibração começou. Olha a peça. Saiu do eixo da cauda, explicou Davi, levantando o pino manchado de graxa. Clara estreitou os olhos. O que é isso? De onde você tirou isso? Perguntou. Peguei no lixo agora. Ela jogou ali cedo. Respondeu em voz baixa, indicando a lixeira. Renato olhou a peça com um incômodo estranho. Ramos, essa peça te diz algo? Comentou, desconfiado. Parece um pino, mas temos redundância. Rebateu o piloto, tentando manter a calma. Renato desceu do estribo e se aproximou devagar do garoto. Pegou a peça com cuidado, ainda incomodado com o barulho. Neto, vem aqui. Olha essa peça imediatamente. Chamou firme. Traz aqui. Vou comparar com o conjunto de reserva, disse o mecânico já chegando com a maleta. Desliguem o motor. Quero tudo parado agora, murmurou Clara com a mão no rádio. Desligar vai atrasar o voo. O tempo é crítico, argumentou o capitão Ramos. Prefiro atrasar que cair. Desliga já, respondeu Renato sem hesitar. O motor desacelerou aos poucos. Uma mulher elegante se aproximou rápido. O que acontece? Por que pararam tudo? Perguntou Lívia olhando ao redor. Foi você. Você tirou a peça hoje cedo, gritou Davi tremendo, mas sem recuar. Não conheço esse menino. Ele está inventando, rebateu Lívia, fria. Lívia, você esteve aqui pela manhã? Perguntou Renato mantendo o tom. Vim conferir uma entrega. Não toquei no helicóptero, afirmou ela, batendo o pé. Neto subiu na estrutura e foi direto à cauda. Checou, comparou, mediu o encaixe. Falta um pino no acoplamento secundário, sim, disse o mecânico convicto. Isso pode causar acidente? Perguntou Clara, com um olhar fixo. Em decolagem, pode vibrar e falhar. É perigoso, explicou o Neto, sem rodeios. Então alguém tirou isso de propósito, comentou Renato, com um maxilar duro. Eu vi quando tiraram. Era uma mulher, insistiu Davi, sem baixar a voz. O capitão Ramos fechou um painel e cruzou os braços, desconfortável. Eu revisei tudo ontem. Nada faltava, afirmou o piloto, tentando firmar posição. O pino está faltando, Ramos. Veja você mesmo, rebateu Neto, apontando o vazio. Pode ter caído com a vibração na partida, argumentou Ramos, evitando contato visual. Isso não cai sozinho. Alguém mexeu, comentou Clara, seca. Guardem essa peça. Ninguém sai daqui, falou Renato, segurando o impulso de decidir rápido. Davi apontou para a lixeira do canto. Clara foi até lá e revirou sem frescura. Ela jogou ali. Eu peguei antes do caminhão, explicou o menino, apreensivo. Tem marcas de graxa aqui. Não é sujeira comum, observou Clara, mostrando as mãos sujas. Onde você estava, garoto? Por que veio aqui? Perguntou Renato, avaliando o menino. Durmo ali perto. Procuro latinhas cedo, respondeu Davi, sem se encolher. Isso é uma armação. Ele é manipulado, comentou Lívia, com a voz dura. Clara chamou a equipe de TI pelo rádio e andou rápido até a sala das câmeras. Renato foi junto, o menino também. Quero as câmeras do amanhecer agora, pediu Clara, controlando o pulso. O sistema sofreu desligamento às 5 da manhã, explicou o analista de TI, tenso. Quem desligou? Perguntou Renato, direto.
Usuário administrador. Cartão clonado ou interno, respondeu o técnico, olhando a tela. Viu? Tem gente sabotando vocês, comentou Lívia, cruzando os braços. O celular de Renato vibrou na mesa. Era Bruno. Você precisa decolar. O conselho está esperando, disse Bruno sem preâmbulo. Alguém sabotou meu helicóptero, Bruno, respondeu Renato frio. Sempre um drama. Use o helicóptero reserva, rebateu o sócio. Não vou arriscar sem entender. Fim de papo, falou Renato sem hesitar. O mercado não espera, Renato. Pense bem, insistiu Bruno impaciente. Paula chegou ofegante com um monte de pastas. Tenho novas agendas. Podemos mudar a reunião, comentou, tentando ajudar. Foco no helicóptero, Paula. Nada mais importa, afirmou Renato firme. Claro, senhor. Só tentei ajudar, murmurou ela, sem graça. Eu vi uma mulher com rabo de cavalo, disse Davi, buscando o olhar de todos. Muitas mulheres usam assim. Isso não prova nada, respondeu Paula, tentando minimizar. Neto trouxe ferramentas, encaixou o pino de forma provisória e se ajeitou para testar. Vou recolocar e testar vibração no solo, explicou o mecânico, focado. Faça rápido. Podemos voar ainda hoje, comentou o capitão Ramos, ansioso. Só decolamos depois da investigação, afirmou Renato, cortando o ímpeto. Guardem o pino em saco lacrado depois, falou Clara sem hesitar. Obrigado por me ouvir, senhor, disse Davi, aliviado por um instante. Lívia puxou Renato de lado buscando privacidade. Você acha que eu faria isso com você? Perguntou ela magoada. Eu não sei de nada ainda, respondeu em voz baixa, tentando conter o conflito. Esse menino te confunde. É perigoso confiar nele, insistiu Lívia séria. Não é o menino que me preocupa. É o pino, comentou Renato sem alterar o tom. Eu jamais tocaria no seu helicóptero, afirmou a esposa, segurando o olhar. Clara recebeu uma mensagem do TI e abriu o arquivo com pressa. Temos backup parcial das câmeras externas, disse, apontando para a tela. Mostre na tela grande. Agora, pediu Renato, já impaciente. Uma mulher mexe na cauda às 5h15, explicou o técnico, ampliando a imagem. É ela, viu? Eu falei, gritou Davi com o coração na garganta. Não dá para ver o rosto. Pode ser qualquer uma, rebateu Lívia, sem ceder. A gravação parou num detalhe. Um pulso com pulseira e um pingente vermelho. Davi não hesitou. Essa pulseira tem pingente vermelho. Eu reconheço, afirmou o menino. Muita gente tem pulseira assim. Não é exclusivo, comentou Paula, tentando escapar. Mostre seu pulso, Paula, pediu Clara, olhando firme. Eu tirei hoje. Não estou usando, respondeu Paula, desviando os olhos. Onde ela está então? Perguntou Renato, cortando a conversa. O helicóptero ligou de novo, só para teste. Neto monitorou tudo, vibração estabilizou. No solo está seguro, explicou o mecânico, atento. Podemos decolar e verificar em voo, argumentou o capitão Ramos. Ninguém decola. Teste só no solo, afirmou Renato, sem dar brecha. Concordo. Ainda temos dúvidas, comentou Clara, seca. Davi fez um gesto forte com a cabeça. Ele quer subir mesmo assim. É loucura. Uma jornalista entrou com o microfone na mão. Júlia tentou se aproximar. Sabotagem no helicóptero do Sr. Valença? Perguntou, já gravando. Área restrita. Afaste-se, por favor, falou Clara sem hesitar, bloqueando a passagem. Tenho fontes. Disseram que há traição interna. Insistiu Júlia, firme. Não comente nada, Clara. Sem escândalo agora, pediu Renato controlando a situação. O público vai saber. É do interesse público, rebateu a jornalista. Paula atendeu uma ligação e se afastou, nervosa. Davi percebeu e seguiu devagar. Estou cuidando. Ele ainda não decolou, confessou Paula com a voz baixa. Acelera isso. O conselho pressiona, disse a voz do outro lado. Quem está do outro lado, moça? Perguntou Davi, surgindo de repente. Sai daqui, menino. Isso não é para você, respondeu Paula, irritada. Eu escuto muito bem, sabia? Comentou o garoto, sem medo. Um carro chegou chiando. Bruno desceu e veio direto para a pista. Precisamos ir agora.
O mercado está derretendo, afirmou, apertando a mão de Ramos. Estamos resolvendo detalhes técnicos, senhor, explicou o capitão, tentando manter postura. Detalhes não pagam contas. Bora subir logo, gritou Bruno, perdendo a paciência. Sem voo até esclarecer a sabotagem. Rebateu Renato, firme como pedra. Você está em pânico por nada, comentou Bruno, ironizando. Neto abriu o diário de manutenção e passou as páginas na pressa. Parou numa assinatura. Esta assinatura não é minha. Falsificaram ontem, afirmou, mostrando o caderno. Quem tinha acesso ao diário? Perguntou Clara, já ligando os pontos. Eu, Ramos, Paula. Só nós três, explicou Neto, direto. Está me acusando? Nunca faria isso, rebateu o capitão Ramos tenso. Alguém aqui está mentindo. E eu vou descobrir, falou Renato sem hesitar. Lívia respirou fundo e assumiu. Eu vim cedo, sim. Vim falar com a Paula, confessou, controlada. Sobre o quê? Perguntou Renato, querendo tudo claro. Sobre as ligações do Bruno. Elas me incomodavam, explicou sem se esconder. Você devia ter me contado, respondeu Renato em voz baixa. Eu tentei. Você sempre adia conversas difíceis, afirmou Lívia, com mágoa. A central de segurança mandou um áudio. Clara pôs no viva voz. Pegamos o acesso ao servidor remoto, disse a voz técnica. Logins de Paula e Ramos às 5 horas, completou a central. Eu cheguei cedo para organizar documentos. Só isso, respondeu Paula na defensiva. Eu cheguei cedo também. Rotina normal, comentou o capitão Ramos. 2 acessos ao mesmo tempo. Bem conveniente, falou Clara, sem disfarçar a ironia. Júlia gravava de longe, atenta a todos os movimentos. Davi se aproximou dela. Esses dois cochicham muito. Acho suspeito, comentou, apontando Bruno e Ramos. Quer falar oficialmente? Eu te protejo, perguntou a jornalista abrindo espaço. Eu só quero que ninguém morra hoje. Respondeu Davi firme. Eu também. Vamos ficar de olho neles, afirmou Júlia. Beleza, eu aviso se ver algo, disse o menino, decisivo. Neto entrou no sistema de rota. O rosto ficou sério. Quem mudou o plano de voo? Perguntou, virando para o piloto. Ajustei por causa do vento. Procedimento comum, explicou o capitão Ramos. Está indo para outro heliponto. Não é o informado. Rebateu Neto, sem rodeios. Para onde exatamente? Perguntou Renato, já desconfiando do padrão. Um hangar privado, não autorizado, respondeu o mecânico, mostrando a tela. Renato chamou Clara para um canto e baixou a voz. Vamos armar uma coisa. Quero ver quem surta, comentou, balançando a cabeça. O que você pretende? Perguntou Clara, objetiva. Vou fingir que vou decolar agora, explicou Renato com calma. E observe quem tenta impedir ou apressar, completou Clara, captando a ideia. Exatamente. Prepare sua equipe, falou Renato sem hesitar. Ele subiu no helicóptero com decisão. Ramos sorriu de leve. Bruno levantou a mão, aliviado. Liga tudo, Ramos. Vamos agora, disse Renato alto. Perfeito. Check final em 3 minutos, respondeu o capitão, já no painel. Finalmente responsabilidade. O conselho agradece, comentou Bruno, em tom de cobrança. Senhor, não confia neles. Eu sinto perigo, insistiu Davi perto da porta. Confia em mim agora, Davi, respondeu Renato em voz baixa. Paula correu na direção da sala de câmeras, olhando para os lados. Clara interceptou. Onde você pensa que vai, Paula? Perguntou, bloqueando a passagem. Caiu a rede. Fui checar cabos, só isso, explicou Paula tentando passar. Não mente para mim. Fica parada, rebateu Clara, firme. Você está exagerando, Clara, murmurou Paula nervosa. Vai para a sala ao lado. Agora, falou sem hesitar a chefe de segurança. No helicóptero o rotor acelerou. Neto viu uma luz que não devia estar apagada. Ramos, por que desativou o alarme de vibração? Perguntou encarando o painel. Bug do sensor. Desliguei temporariamente, explicou o capitão, sem olhar para ele. Reative agora. Sem isso, nada de voo,
insistiu Neto, batendo o dedo na tela. Obedeça ao Neto, Ramos, afirmou Renato, sem permitir discussão. Reativando. Pronto, respondeu o piloto contrariado. Júlia apontou a câmera para Bruno, que digitava rápido. Ele está blefando com alguém, comentou a jornalista. Vou tentar pegar o áudio do celular dele, disse Davi, se aproximando como quem não quer nada. Cuidado, garoto. Ele é perigoso, alertou Júlia preocupada. Eu sou rápido. Fica de olho nele, respondeu o menino, convicto. Vai com calma, por favor, pediu a repórter sem tirar a lente de Bruno. Davi passou por trás de Bruno e esbarrou de leve. O celular escorregou do bolso e caiu. Droga, meu celular! Gritou Bruno, agachando rápido. Desculpa, senhor. Me empurraram sem querer, falou Davi inocente. Posso segurar enquanto você limpa? Perguntou Júlia, se abaixando também. Me dá isso aqui agora, rebateu Bruno, arrancando da mão dela. Já devolvi. Calma, está tudo bem, comentou Júlia, mantendo a pose. Segundos depois, Clara recebeu um arquivo no fone. Ouviu atenta sem piscar. Temos algo grande aqui, disse, chamando Renato com um gesto. O que ouviu, Clara? Perguntou ele se aproximando. Bruno manda apressar o voo. Cita um hangar, explicou, segura. O mesmo hangar do plano alterado? Perguntou Renato, confirmando a peça que faltava. Exatamente. Ele e Paula falam de trocar comando, afirmou Clara, sem rodeios. Renato mandou desligar o motor na hora. Desceu calado. A roda de gente se aproximou, confusa. Acabou o jogo. Ninguém voa hoje, afirmou sem levantar a voz. Ficou maluco? Vai perder bilhões, gritou Bruno vermelho. Você ia me sequestrar ou derrubar Bruno? Perguntou Renato, olhando direto. Isso é absurdo. Ele está inventando, rebateu Paula, trêmula. Temos áudios e vídeos. Chega de teatro, falou Clara sem hesitar. Paula tentou correr, mas Clara segurou seu braço. O pingente vermelho balançou e brilhou sob a luz. O pingente! Eu falei que era dela, gritou Davi, apontando sem medo. Prisão administrativa. Você não sai daqui, afirmou Clara firme como pedra. Eu só obedeci ordens. Não sou a mente, confessou Paula desabando. Quem te mandou, Paula? Perguntou Renato sem pressa. O Bruno prometeu promoção. Eu aceitei, murmurou ela cabisbaixa. Bruno recuou um passo e pegou o telefone. Clara chamou reforço pelo rádio. Meu advogado vem agora. Vocês vão pagar caro, gritou Bruno, perdendo o controle. Apoio na pista. Temos 2 suspeitos, falou Clara, sem hesitar. Ramos, e você nisso tudo? Perguntou Renato, cortante. Eu só segui instruções de voo alteradas, respondeu o capitão, tentando se proteger. Você desativou alarmes. Isso não é rotina, rebateu Neto, firme. A sirene anunciou a chegada. O inspetor Santos entrou sem cerimônia e ouviu rápidos lados. Quem mexeu no helicóptero? Perguntou, já avaliando a pista e a equipe. Paula confessou a ação com Bruno. Há gravações, explicou Clara, apresentando o conjunto. Ele mandou. Eu não queria machucar ninguém, disse Paula, chorando de leve. Não há prova de intenção criminosa, argumentou Bruno, tentando reverter. A falta do pino por si já configura crime, afirmou o inspetor, direto. Santos pediu o pingente e comparou com o vídeo. O detalhe fechou a sequência. O pingente combina com a filmagem, disse o inspetor, sem margem para dúvidas. Eu fui boba. Só queria subir na empresa, confessou Paula, exausta. Você quase me matou por uma promoção, comentou Renato, com nojo controlado. Ele dramatiza. Ninguém ia morrer, rebateu Bruno num último esforço. Sem o pino, ia quebrar a cauda. É fato, explicou Neto, sem alterar o tom. O capitão Ramos tentou se afastar de fininho, mas Davi percebeu. Ele reprogramou o alarme. Não deixem fugir, gritou o menino apontando. Mãos na cabeça, piloto, ordenou o inspetor Santos se aproximando. Não tenho nada a dizer, murmurou Ramos rendido. Vai falar na delegacia.
Junta tudo, equipe, disse Clara, coordenando cada passo. Obrigado, Davi, você salvou minha vida, afirmou Renato, olhando o garoto com respeito. Lívia se aproximou de Renato, magoada. Ele inspirou, tentou medir as palavras. Você acreditou que eu faria isso com você, disse ela, firme. Eu hesitei, sim. Foi injusto, respondeu em voz baixa, reconhecendo. Doeu, Renato. Muito, confessou Lívia, sem esconder. Me desculpa. Eu estava assustado, afirmou ele sincero. Fale comigo antes de me julgar, pediu ela, tentando encerrar ali. Júlia reapareceu com o microfone. Os policiais algemavam Paula e Bruno, câmeras por toda parte. Senhor Valença, vai prestar queixa formal? Perguntou a jornalista. Sim. Tudo será entregue à polícia, respondeu Renato sem floreios. E o menino, quem é ele? Perguntou Júlia, aproximando a lente. Um herói hoje. O nome dele é Davi, afirmou Renato sem hesitar. Davi, você quer dizer algo ao público? Perguntou a repórter abrindo espaço. Davi olhou para a câmera, engoliu seco e falou do jeito dele. Eu só vi algo errado e falei, disse, simples. Ninguém me ouviu no começo, mas insisti, continuou, sem tremer. Não tenham medo de falar a verdade, afirmou direto. Obrigada, Davi. Foi muito corajoso, comentou Júlia com respeito. Vamos cuidar de você agora, falou Renato sem hesitar, colocando a mão no ombro do menino. Renato chamou Clara e Neto para perto. Queria resolver o que vinha depois. Quero uma vaga de aprendiz para o Davi, afirmou, decidido. Trago ele para a oficina. Eu ensino tudo, respondeu Neto, animado. E vamos conseguir um abrigo digno hoje, comentou Lívia, entrando na conversa. Deixo ele em segurança. Pode confiar, falou Clara, garantindo o próximo passo. Eu vou estudar e trabalhar. Prometo, disse Davi com brilho nos olhos. O inspetor voltou com o bloco fechado e os próximos passos alinhados. Levaremos depoimentos formais amanhã, informou Santos, prático. Estarei lá com meus advogados, respondeu Renato sem complicar. O material coletado é forte, afirmou o inspetor satisfeito. Tudo foi preservado. Sem contaminação, explicou Clara, entregando os lacres. Bom trabalho. Menos um desastre hoje, comentou Santos, já saindo. Paula passou ao lado de Davi, algemada, o olhar baixo. Desculpa, menino. Eu fiz tudo errado, murmurou, arrependida. Então fala a verdade toda. Ajuda a polícia, respondeu Davi, sem hostilidade. Vou contar. Não quero piorar isso, afirmou Paula, firme pela primeira vez. Fale sobre o hangar e os pagamentos, pediu Clara, atenta. Eu tenho mensagens. Estão no meu e-mail, confessou Paula, sem resistência. Bruno tentou a última cartada com o inspetor. Posso delatar outros. Tenho nomes grandes, disse tentando barganhar. Primeiro, responda pelo que fez aqui, respondeu o inspetor Santos, frio. Você não entende o tamanho disso, insistiu Bruno arrogante. Entendo. Inclusive entendo algemas, rebateu Santos, sem paciência. Adeus, Bruno. A empresa não é sua, afirmou Renato encerrando o assunto. Neto retirou o pino de teste e guardou num saco lacrado com etiqueta e assinatura. Prova guardada. Tudo documentado, explicou mostrando o lacre. Vou anexar ao inquérito agora, comentou Clara, já com a prancheta. Excelente. Obrigado, Neto, falou Renato sem hesitar. Quem mexe com manutenção, responde por isso, afirmou o mecânico, sério. Posso ver como documenta? Quero aprender, perguntou Davi, curioso de verdade. O sol já baixava, pintando pouco o céu. A equipe começou a dispersar. Renato olhou para o menino. Hoje você mudou meu destino, Davi, disse, com um meio sorriso. Eu só gritei alto. Não podia ficar quieto, respondeu o garoto. Simples. E nós finalmente escutamos, comentou Lívia ao lado dele.
Vamos jantar e conversar. Você vem conosco, convidou Renato, sem pensar duas vezes. Eu vou. Obrigado por confiarem em mim, afirmou Davi, aliviado. E ali, no fim de uma tarde que tinha tudo para dar errado, ficou uma lição clara: ouça quem ninguém ouve. A verdade pode vir de qualquer voz. Obrigar, coma.